Vamos falar agora de eleições, a eleição, o fator Lula. Mesmo com ele preso, o PT insiste no ex-presidente. A cúpula da legenda se reuniu hoje em Curitiba para reafirmar a candidatura dele ao Palácio do Planalto. Apesar disso, o próprio Lula já teria dado aval, segundo informa a Folha, ao ex-prefeito Fernando Haddad para que ele continue falando aí com outras legendas sobre 2018. Em discurso à militância, no sábado, Lula falou sobre Haddad com certa frieza, num contraste aos tratamentos dados a outros políticos de esquerda, como a Manuela Dávila, do PCdoB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Os dois estavam em cima do caminhão de som, ao lado do petista, horas antes de sua prisão. Quem passou longe de Lula nos últimos dias foram Ciro Gomes e Marina Silva. O primeiro até saiu em defesa do ex-presidente Lula, mas não foi a São Bernardo do Campo, estava em viagem aos Estados Unidos. Já a Marina declarou apenas que a justiça é para todos após a prisão do Lula. Outro possível pré-candidato de esquerda, Joaquim Barbosa, recém-filiado ao PSB, não comentou o assunto. Ele, na verdade, não comentou nada sobre nada, assinou a sua ficha de filiação. Em filiação ao silêncio que vem tratando a sua eventual entrada na disputa com muita disposição. Com muita descrição, melhor dizendo. Ele tá rouco, mas tá engraçadinho, né? Andreasa, eu vou começar esse tema com você. Quem serão os herdeiros aí dos votos de Lula? Já dá pra ter uma ideia disso? O que você acha? Patrick, aquele discurso de exaltação sobre o trio elétrico, de exaltação ao Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, foi a reafirmação da convicção hegemônica do PT, da convicção do próprio Lula. Um discurso paternal, passando a mão na cabeça das crianças, ao mesmo tempo em que os rebaixa à inexpressividade. Para mim ficou claro isso, O PT terá candidato, não será nenhum dos dois e conta com os dois. É possível que a do Boulos, a do PSOL, seja quem for, prospere, de fato exista, mas eu tenho dúvidas sobre se a Manuela Dávila será candidata. Eu acho que quando os balões de ensaio forem chamados ao mundo real, o PCdoB vai compor com o PT, seja quem for o seu candidato. A minha tese continua a mesma aqui, mesmo com Lula preso. De qualquer maneira, ainda que estivesse livre ou quando estiver livre, é difícil que possa ser candidato. Formalmente, do ponto de vista conceitual de mensagem, o candidato será o Lula, seja quem for o candidato do PT. Provavelmente, por falta de opção, o Haddad, embora não descarte o Jacques Wagner. Isso no campo da linha auxiliar petista, do ambiente da linha auxiliar petista. O Ciro Gomes se desgarrou um pouquinho, mas diz que pretende visitar o Lula na cadeia. Ele precisa de um discurso de independência em relação ao PT, em relação ao Lula, mas não pode romper essa corda completamente se quiser receber votos do Lula, na ausência do Lula, alguma migração daqueles que não quiserem acompanhar o candidato do Lula. A Marina Silva rompeu essa corda há muito tempo. Em 2014 ela apoiou o Aécio. Essa migração pode acontecer, ela acontece, as pesquisas indicam, mas jamais do eleitor petista, esse fechado. E o Joaquim Barbosa, Patrick Santos? Vamos ver. Vai lá, Marcelo Madureira. Eu acho que a herança maldita que o Lula falou tanto do Fernando Henrique Cardoso está aí nessa herança política. Eu volto ainda ao discurso do Lula do sábado, porque acho que foi um discurso marcante, porque ali ele se isolou. O discurso dele foi um discurso de isolamento na esquerda. Eu acho que hoje o eleitorado brasileiro ele está fugindo dos candidatos de esquerda como o diabo da cruz. Eles não querem votar em candidato de esquerda de jeito nenhum. E eu achei curioso, que estava lá o Boulos, estava lá a Dávila, a menina Dávila, mas não estava lá, por exemplo, lá no cirquinho lá do cirquinho Mambembe, não estava o Haddad, não estava o Jacques Wagner, não estava o Ciro Gomes, que seriam os nomes de primeira linha das opções. O Haddad estava? Estava escondido lá atrás. Ele estava Estava segurando a garrafinha de água que o passarinho não bebe, aquela água do Lula lá, a água santa. Mas, enfim,
citava, não apareceu muito. Foi enfatizado aí pelo Patrick, né, e o Andreasa. Ele passou a mão na menina lá do PCdoB, no Guilherme Boulos, né, no radicalismo. Eu acho que o voto da esquerda não vai ser mais o centro do negócio. Essa radicalização do discurso do Lula, de alguma forma, eu acho que ele favorece, sim, o candidato, o Bolsonaro, né? Porque o eleitorado inexperiente e tal, ingênuo, acha que contra isso só mesmo um candidato de ultradireita, né? De direita nacionalista, que eu acho que é tão ruim como. Esse é minha grande preocupação. E você, Vera? Estou com o Madureira. Eu acho que o Bolsonaro é o grande vencedor dos acontecimentos dos últimos dias. Essa radicalização promovida pelo PT, esse espetáculo dantesco de showmissa, de água batizada, de esses aqui são os meus herdeiros para fazer as arruaças, de gente se mudando para Curitiba. Isso tudo está provocando arrepios na maioria das pessoas. Pessoas que viam o Lula não como um líder de esquerda e votavam no Lula não por ser um líder de esquerda, mas por ser alguém que elas consideravam que melhorava a sua vida em algum determinado momento, fez coisas para que eles pudessem comprar uma geladeira, comprar um carro, comprar uma televisão. Eles não querem o Guilherme Boulos como um herdeiro. A maioria dos eleitores do Lula, a não ser aqueles que estavam lá em São Bernardo, e que esses vão acabar votando no PT mesmo, porque são radicais e fanáticos religiosos, tem muito voto do Lula, eu já disse isso aqui, e há outras pesquisas mostrando essa migração que pode parecer bizarra, se a gente olhar só sob o corte ideológico, mas esta não é uma eleição que se resume ao corte ideológico que a gente viu nos últimos anos no Brasil. É uma eleição em tudo diferente. Tem muito voto do Lula indo direto para o Jair Bolsonaro, uma migração direta. Nas classes pobres ele começa a crescer e muito, crescendo no Nordeste. Tem uma foto impressionante que o próprio Jair Bolsonaro divulgou no seu Facebook, que eu convido todos a olharem, os jipeiros da praia de Genipabu em Natal, fazendo uma fila de jipes escrito Bolsonaro, gente. Atenção, não dá para analisar essa eleição com a régua e o esquadro de 2002, de 98, 94, o Brasil é outro. Diga, Madu. Não, até você mostrou muito bem o detalhe da missa durante o comício, a mistura de religião, né, e política, que a gente tanto condena, aliás, o mundo todo condena, porque é um enorme atraso, mas ao mesmo tempo assim que o próprio marxismo se transformou também numa religião, né, como o próprio Harari, né, no Sapiens e no Homo Deus descreve muito bem, essa questão, esse misticismo todo, essa religiosidade, isso é muito perverso, isso é muito danoso para todo o processo político, para a democracia, né? Essa mistura pouco explicada, aí, essa teocracia que a gente vê lá. Ontem mesmo, né, o Frei Beto gravou lá a visita dele na cela do Lula. Eu acho isso misturar religião, fé, com política, faz parte da estratégia desses caras de, digamos assim, de padricicerização do Luiz Inácio Lula da Silva. Só lembrando que o depoimento ao Frei Beto foi ainda no sindicato, né? Depois que ele foi levado para a prisão. Fala, Andreasa. Foi no sindicato? Foi no sindicato, momentos antes dele ser preso. Eu acho que para além do Lula, né, que na minha avaliação se beneficiou desse evento, no final de semana, daquele show autorizado para que ele fizesse, se beneficiou entre os dele, né? Entre os 20% que ele tem e que bastam para colocar alguém no segundo turno. O outro grande beneficiário, sem dúvida nenhuma, foi o Jair Bolsonaro. E é muito bom, e nesse programa nós fazemos isso há muito tempo, que se trate a candidatura do Jair Bolsonaro como algo sério, como um player real, que se leve a sério. O Bolsonaro deixou de ser, é fato isso, um candidato, um indivíduo para se transformar numa ideia, num conceito. E isso é o cenário perfeito para a antifragilidade. Uma ideia que cresce no caos, sob pressão, apanhando
aquela imagem que eu usei aqui da massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Bolsonaro é um player real nesse jogo.